Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu gostei, compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só, vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de quase 280 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém. Todas as semanas nós estamos aqui com convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de trazer a esta mesa um irmão, um pastor, alguém que tem um depósito extraordinário de Deus para compartilhar com essa geração. Um missionário, um plantador de igreja. Estou falando do pastor Décio Rodrigues. Pastor Décio, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Muito obrigado, pastor Fábio. Que Deus te abençoe. Estou muito feliz, muito honrado por poder estar aqui nesse momento, poder ter esse bate-papo, né, com o pastor. E então, uma alegria muito grande para o meu coração, pastor Fábio. Muito obrigado por essa oportunidade. Uma honra poder recebê-lo. Eu admiro muito as pessoas mais idôneas que têm uma história no reino de evangelização, de plantação de igreja. Eu sei que é muito desafiador. O senhor tem igreja aqui na região de Campinas, Sumaré, e também na Europa, como Exato. a Bélgica. É muito desafiador isso, né? Então, eu admiro demais pessoas que têm esse chamado de ganhar vidas, discipular vidas e plantar, de fato, a igreja. É um desafio, né? Exatamente, pastor Fábio. É um grande desafio, porém, por outro lado, é bom. Nós gostamos de desenvolver esse trabalho, porque nós já plantamos várias igrejas aqui no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, e alguns países também afora, nós também já plantamos igreja e estamos nesse trabalho, nesse ministério já há 25 anos, plantando igreja e fazendo missões. Glória a Deus. É recompensador. Tem os desafios, mas tem a recompensa. E na sua percepção, qual é a maior recompensa de um evangelista, de um plantador de igreja? A maior recompensa é você saber que você está realmente na direção de Deus. Porque quando você está na direção de Deus, parece que as coisas ela acontecem, existe ali as barreiras, existe a dificuldade, mas só de você ter a certeza que Deus ele está na direção, eu acredito que já é a maior recompensa. No momento que você vai ali, começa uma igreja do zero, faz uma visita num lar e ali você ganha uma pessoa para Jesus e ali começa um trabalho do zero e isso é muito recompensador, pastor Fábio. Que maravilha. Mas eu vou agora entrar numa pergunta mais pessoal, e a pergunta que eu vou fazer para o senhor parte muito para um lado do introspectivo até filosófico, porque eu vou perguntar a seu respeito. Ok. E às vezes fica mais fácil nós respondermos a respeito de alguém, falar de nós mesmos. Nós temos que ter todo o cuidado para não ser modesto em demasia e também não nos envaidecermos para falar das nossas conquistas e daquilo que nós somos ou o que Deus nos fez ser. Mas pastor, evangelista, pregador, plantador de igreja no Brasil e na Europa, um homem com uma história, com uma construção de um legado extraordinário. Porém, talvez as pessoas conheçam um pouco a respeito da pessoa do Décio. Como é que o senhor se identifica como pessoa, como ser humano? Quem de fato é Décio Rodrigues? Eu me identifico como, pastor Fábio, como um pai de família, né? Pai de dois lindos filhos, um casal, a Thalita e o Felipe, e esposo, né, da Ana Paula Rodrigues, e eu me identifico como um servo de Deus que recebeu ali um chamado e estou cumprindo esse chamado que Deus nos colocou para ser realizado. Então, me identifico como um pai de família, uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, de abençoar as pessoas, de poder ajudar naquilo que tiver nas nossas condições.
eu sou essa pessoa. Às vezes a gente, assim, o coração meio quebrantado, a gente começa a ver as pessoas passando por muitas dificuldades e o coração da gente é um coração aberto para poder querer ajudar as pessoas, pastor Fábio. E esse é o Décio. Que maravilha! Eu gostei que o senhor se identificou como um servo de Deus em uma geração que as pessoas se identificam como tantas coisas: apóstolo, bispo, evangelista, pastor, e tantos outros adjetivos, né? Tem até os serafins, os querubins, se deixar, tem até os semideuses, né? Exato. E poucos se identificam como servo. Na sua percepção, o que de fato é servir, pastor Décio? Na minha concepção, servir é fazer a vontade de Deus, aquilo que o Senhor nos colocou para que venha a ser feito. Então, eu aprendi a trabalhar com Deus, com o Senhor. Então, aquilo que eu aprendi é passar para outras pessoas aquilo que de fato eu aprendi com o Senhor. Então, eu identifico isso como um servo de Deus, aquele que está ali à disposição para o reino, para realizar aquilo que for da vontade de Deus. Maravilha. E o senhor também acredita que quanto maior é o cargo, maior é a responsabilidade do servir? Não é porque agora a pessoa se tornou pastor que ela vai ser servida e não vai exercer o ministério do servir, não é? Exato, pastor Fábio, com certeza. Esse servir, eu também identifico assim como um chamado de Deus na vida das pessoas, porque você reconhece aquele que realmente foi chamado nas suas atitudes, no seu dia a dia, e o desejo que ele tem em seu coração em servir, em querer fazer as coisas do Senhor com alegria, né, com felicidade. Então, você poder chegar na igreja e não somente estar ali como o pastor da igreja, mas também para fazer aquilo que a obra de Deus necessita em todas as áreas. E quando você vai fazer aquilo que a obra de Deus precisa, você faz com alegria, com dedicação. Então, eu acredito que isso é servir, é quando você faz com alegria e com dedicação. Eu acredito que muitos talvez não faça porque não tem em seu coração esse desejo e esse amor de querer fazer mais para o Senhor. Então, por isso que eu acredito que aquele que recebe o chamado para ser um pastor, para ser um evangelista, ele tem em seu coração que o seu chamado, a sua função é servir. E ainda que a gente seja recompensado de alguma forma, tanto nessa vida quanto na eternidade, mas aquele que foi chamado para servir, ele não serve simplesmente porque aguarda uma recompensa. Exatamente. É o que aconteceu em muitas obras e muitas missões aí, que no início do nosso chamado, né, pastor Fábio? Então, nós trabalhamos muito para o Senhor, nos dedicamos muito à obra do Senhor, porque você sabe que para implantar a igreja, para você sair para o campo missionário, muitas das vezes você sacrifica um pouco a sua família, sacrifica um pouco, você deixa de fazer algumas coisas que você gosta para que você possa servir esta obra. Então, é desse jeito que o trabalho acontece, né, pastor Fábio? E o servo nem sempre faz o que gosta, né? Exatamente. Eu gosto muito daquela passagem de Deuteronômio que fala a respeito do ano de jubileu, que fala sobre o servo que começou a trabalhar para alguém porque era muito pobre, ou se não porque ele tinha uma dívida muito grande, muito alta, e alguém pagava a dívida dele e ele ia servir este homem. Então, Deus, a fim de evitar os abusos, ele deixou a lei para que no 7º ano o senhor do escravo o liberasse. Mas tinha senhor que era tão bom para com o servo que o servo dizia: não quero ir embora, não. Eu quero ficar aqui te servindo por amor. Então, foi orientado a este senhor e até o juiz da localidade e pediu o juiz autorização para ter este servo vivendo contigo a vida toda, porque o servo queria servir este senhor por amor. Então, este senhor vinha com a sovela sobre a sua orelha e furava a sua orelha, ele ficava conhecido como o escravo da orelha furada.
Aonde esse escravo ia, as pessoas viam a sua orelha furada e diziam: ali vai um escravo, mas não um escravo comum, porque ele não serve ao seu senhor por recompensa, ele não serve ao senhor esperando alguma coisa em troca, ele não serve ao senhor porque tem uma dívida alta, ele não serve ao senhor porque é pobre, ele serve ao senhor simplesmente por amor. E eu acredito que nós somos chamados para servir o reino por isso, né? Por amor, por gratidão, por aquilo que Cristo já fez em nós, né? Exatamente, pastor Fábio, porque quando você vê aí os testemunhos de tantos missionários que estão no campo, as batalhas, as guerras, as dificuldades que eles passam no campo missionário para poder levar a palavra do Senhor, não existe outra resposta a não ser por amor, né? Perfeito. Não existe outra resposta. Não existe. Principalmente aqueles que estão aí no campo aí fora, no campo de batalha, de linha de frente, em tantos países aí, a única resposta é por amor mesmo, né? É aquela chama que queima o coração e que não deixa você parar de falar, né? Como diz Jeremias, né? Jeremias capítulo 9, que quantas vezes ele disse que ia parar de fazer menção deste nome, mas havia uma chama que queimava o teu coração que não deixava falar desse nome. Não posso me conter, não dá para parar. Exato. E se não for por amor também, o missionário não fica no campo não, né, pastor? Que é desafiador. Exato, não fica, não aguenta, não. Tem que ser por amor ao chamado, à vocação e principalmente amor às vidas, às almas. Exatamente, pastor Fábio. Se não for o combustível, né? E a força dele é por amor, porque ele ama Jesus. O missionário, ele que está no campo, ele tem que ir porque ele ama Jesus e porque ele crê nesse amor. Ele crê nesse amor, ele crê nessa misericórdia de Deus sobre a vida dele, que através desse amor é que vai sustentar a vida dele, tanto no campo missionário, quanto no pastorado, porque o pastorado também não é fácil, você estar na frente de um rebanho, de uma igreja, mas o amor sustenta ele. Todas as vezes que ele pensa em parar ou desistir e voltar atrás, não é às vezes o amor que ele tem também pela obra, mas ele lembra do amor de Deus pela vida dele, por aquilo que Deus fez pela vida dele. É isso aí, mas infelizmente nós estamos vivendo em uma geração que demonstra uma escassez de pessoas que de fato quer servir por amor. Geralmente, quando a pessoa é chamada para um ministério, para um voluntariado ou para o campo missionário, o que é que eu vou ganhar? O que é que vai ter lá? Em que eu vou ser beneficiado? Diferente dos nossos pais na fé, né? Que desbravaram cidades, estados, aldeias, vilarejo, e o único desejo deles não era uma recompensa terrena. Sim. A recompensa era ver vidas conhecendo a Cristo e ele ali plantando a igreja. Falta isso hoje, não falta, pastor? Falta demais, pastor Fábio, porque o que eu vejo essa nossa geração é que um pouco a facilidade, né, que a nossa geração está tendo hoje, e que através dessa facilidade eles não querem mais, como se diz, reconhecer o sacrifício, aquilo que Jesus fez pela vida dele, porque eu estou no campo missionário há 25 anos, e 25 anos pastoreando, e 25 anos de cristão, que eu conhecia Jesus. Então, conhecia Jesus num lugar muito difícil, e então, quando o Senhor nos fez a promessa neste lugar, pastor Fábio, é onde que eu faço durante esses 25 anos por gratidão, porque não existe nada que possa pagar aquilo que Deus fez. Então eu vejo a geração de hoje e talvez não reconhece aquilo que Jesus tem feito pela vida dela. E na sua visão, pastor, quem não serve para servir, não serve? Quem não serve para servir, não serve, pastor. E eu acredito também tem essa visão. Quem não serve para servir, não serve. Agora, uma curiosidade que eu tenho, por que todos aqueles que são chamados
e desenvolveram um trabalho no campo missionário, plantaram igreja, alcançaram vidas, parece que eles vivem com lágrima nos olhos. Eu estou Exato. conversando com o senhor aqui, eu estou vendo os seus olhos lacrimejando. Por que isso, pastor Décio? Porque muitas das vezes a batalha no campo, ela é dura, né? Ela é dura, é difícil, e às vezes a gente olha, às vezes, pastor Fábio, e parece que as pessoas não são cobradas, às vezes, como nós somos. Eu falo assim diretamente com Deus, porque a nossa dependência no campo é 100% Deus. Não existe meio a meio, 50%, 90%. É 100% de dependência com Deus. Então, você pensa que uma hora você vai conseguir prosperar, ter uma vida melhor, e às vezes não é isso que Deus ele tem preparado para nós. Às vezes o que Deus ele quer que você continue, que você prossiga a sua caminhada para frente, que você continue a sua caminhada. E lá na frente, Deus estará preparando a sua recompensa. E muitas das vezes é como diz em Hebreus capítulo 11, né, que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que nelas esperam. Então, quando você vê o verso 34 e o 35, você começa a ver que aqueles homens, eles andaram errantes pelos montes, sofreram, pagaram o preço, para que eles pudessem realizar ou cumprir aquele chamado diante de Deus. Então, às vezes, na nossa vida também é assim, né? Então, a gente olhamos as dificuldades que nós enfrentamos e olhamos, por outro lado, também que talvez a gente poderia, outras pessoas, ou apoiar um pouco mais o campo missionário, a obra missionária, e são poucos aqueles que têm esse coração voluntário para apoiar. Então, você pode ver que a maioria das igrejas hoje, que tem aquele dilema deles, né? Que missões ele faz em 3 coisas: aquele que vai, aquele que ora, aquele que contribui, né? Então, muitas das vezes o missionário ele vai sozinho, ele vai ali na dependência de Deus, de 100% dependente de Deus, ali para enfrentar aquelas dificuldades, até você desbravar e conseguir sentar para tomar um pouco de água, respirar um pouco e entrar em outras batalhas, né, no mundo espiritual. Mas eu, pastor Fábio, assim, desde a minha conversão, né, que eu tive um encontro com Jesus, nós ali já fomos treinados, porque eu conheci Jesus num lugar muito difícil, né, um lugar de guerras e batalhas. Eu conheci Jesus num lugar o lugar mais baixo que um homem pode chegar. E o lugar mais baixo que um homem pode chegar não é ser um morador de rua na calçada, mas é aquele que foi privado da sua liberdade por falta assim, de entendimento, de conhecimento. Ele foi privado da sua liberdade, mas dentro daquele lugar aonde parecia que tudo estava terminado, Deus ele vem com uma oportunidade. E isso levou o senhor a desejar levar liberdade para outras pessoas também. Levar liberdade para outras pessoas, porque foram muitos anos da minha vida procurando essa liberdade. Nós vamos falar sobre isso aí, mas só encerrando a questão aqui do campo missionário. Estar no campo missionário dói também, né, pastor? Dói. É dolorido, são lágrimas, muitas lágrimas, dificuldades no mundo espiritual, é aquele peso, e também um sentimento também, pastor, de muitos missionários, aquele sentimento de abandono, né? Então, esse sentimento acho que é o mais difícil. Felizmente também tem até igrejas que enviam, mas depois deixa o missionário se virando sozinho, né? Exatamente. São vários que a gente conhece,
Hoje a gente tenta também ajudar, apoiar aqueles que estão nessa situação, mas nós passamos muito por isso, né? São 25 anos, né, pastor Fábio? Mas Deus cuida também, né? Uma coisa que o missionário não pode reclamar é da provisão de Deus. Eu tô para ver gente viver tanto milagre quanto os missionários vivem. Exatamente, pastor Fábio. Eu tô para ver. Se eu tiver errado, o senhor que tem tanta experiência, são 25 anos, me corrija. Tá certo. Parece que os que mais têm experiência de provisão de Deus, de milagre, são os missionários. Exatamente, pastor Fábio. Nós vivenciamos e vimos milagre. Vimos e vivenciamos milagre a todo momento. Então, falando do campo missionário no exterior, foram muitos milagres. Se der tempo, nós vamos falar um pouco, mas também vi muitos milagres na minha conversão, porque eu nasci no campo missionário, né? Então o senhor nasceu no campo missionário, então não houve o Décio antes de conhecer a Jesus? Houve o Décio antes de conhecer Jesus. Então houve o Décio antes de conhecer a Jesus. Houve o Décio. Então o senhor nasceu no campo missionário para Cristo. Para Cristo. Então vamos lá. Quem era o Décio antes de conhecer a Jesus? Como ele vivia? Vamos lá. O Décio, antes de conhecer a Jesus, foi um homem aprisionado, privado da sua liberdade, com 5 anos carcerado e condenado 12 anos e 6 meses pela lei do homem, e vivia uma vida de vício, além de estar preso fisicamente, estava preso também espiritualmente com os vícios, né? Vício de drogas, o crack e cocaína, todos os vícios, né? Mas com 5 anos? Com 5 anos privado, foi ali mais ou menos uns 3 anos privado fisicamente e também espiritualmente 3 anos. E com 3 anos eu conheci a Jesus naquele lugar. Mas por conta do quê que o senhor foi para o cárcere? Eu fui para o cárcere por devido aos vícios, né? Eu busquei a alegria, a liberdade, essa liberdade que eu tanto procurei essa liberdade em bares, cafés, pagode, rap, samba e drogas, até chegar ao crack, para ver se eu conseguia ter um encontro com essa liberdade, com essa alegria que eu tanto buscava e não conseguia encontrar. Entendeu? Mas o que levou o senhor a querer ir em busca de preencher esse vazio nessas coisas? O que aconteceu? Infância, adolescência, juventude, que tinha esse vazio que levou o senhor a experimentar de tudo? Eu não sei falar o certo, pastor Fábio, mas desde o meu 14 anos, eu já sentia esse vazio e essa necessidade de preencher algo que estava vazio no meu coração. E então eu conheci as drogas cedo e fui buscar preencher o meu coração com elas para ver se preenchia esse vazio. Mas esse vazio era um vazio passageiro e depois, um dia, 2 dias, depois já o vazio era maior, tinha que ter mais. O buraco era maior, né? Então você tinha que buscar mais. Então, devido aos vícios, você passa a cometer alguns delitos, né, para poder sustentar o vício e manter aquele vazio, aquele buraco. Então, eu fui uma pessoa não criminosa ou bandido, mas eu fui um viciado que procurava essa alegria, essa liberdade, preencher esse vazio dentro de mim. E o senhor acredita que alguém viciado pode ser comparado a alguém que tem uma doença? É uma doença? O vício é uma doença? Diz a ciência, né, confirmado que o vício é uma doença, a dependência química é uma doença, né? Mas assim, o que me levou, né, a encontrar também esse vazio foi ter esse encontro real com Cristo, né? Foi isso que preencheu esse vazio dentro do cárcere, dentro daquele local ali. Em quais situações o senhor estava quando o senhor teve esse encontro com Jesus e como é que foi esse encontro? Eu estava numa situação
crítica, cada dia mais se aprofundando nos vícios, e lá dentro tinha uns fios na galeria e eu roubava, arrancava os fios, preso, e cometia esses delitos lá dentro da prisão. Pegava os fios para que eu pudesse trocar com drogas. E ali chegou uma situação que lá dentro eu fui preso. Eu já estava condenado 12 anos e 6 meses, e por causa desse delito lá dentro, primeiro, fora os bandidos que queriam tirar minha vida, porque quando eu arrancava os fios, eu deixava eles sem energia, né? Então eles reclamavam, deixou o ladrão aqui sem energia e tal, sem café, para fazer um café, e nessa eu fui preso, lá dentro do presídio. Do presídio o senhor foi preso? Eu fui preso, fui condenado 30 dias de solitária. E aí, quando eu desci a solitária, lá dentro eu fiz uma oração. Mas já conhecia o evangelho? Conhecia Deus? Não conhecia. Tinha alguma religião? Não, católico só. Católico, mas não praticante. Não praticante. E qual oração o senhor fez lá dentro da solitária? Eu fiz lá, eu falei para Deus que Deus viesse, se Deus existisse, que ele me tirasse daquela situação, que eu não estava suportando mais. Isso foi no ano de 1997. 1997. Eu fiz essa oração para que Deus tirasse, mas não ficou ali normal, tranquilo. Reproduz a oração que o senhor fez. Que se Deus existisse... Não, reproduzir. Como é que foi naquele dia? Naquele momento eu falei, dobrei o meu joelho e falei, Senhor, se existe um Deus no céu, então tira a minha vida, porque eu não estou suportando mais. Então, lembrava quando era criança, brincar de carrinho e tal, terra, tudo, e para mim, falei, acabou, não existe mais solução. E quando eu estava, depois, pastor, desses 2 dias, depois que eu fiz essa oração, 2 dias eu vi uma voz. Após fazer a oração na solitária? Exato. Se o Senhor existe, tira a minha vida. 2 dias depois o Senhor ouviu a voz. Que voz? Falava o quê? Aquela voz falava como se estivesse conversando com outra pessoa. E a voz falou assim, espera aí um pouquinho, eu ainda tenho uma obra na vida deste varão. Que forte. Aí passou um pouco, falou de novo, espera aí um pouquinho, eu ainda tenho uma obra na vida deste varão. Só isso. Eu fiquei 30 dias na solitária. Quando deu 33 dias, aí os presos queriam fazer uma rebelião, porque tinha uma pessoa lá embaixo, no porão, né, que queria uma oportunidade de vida. E aí, com 33 dias, eu saí dali, fui para o convívio, e quando eu cheguei no convívio, tinha umas pessoas que serviam outras religiões, Umbanda e tal, mas ali eu vi falar que Jesus curava e libertava. Então eu saí dali, dei o nome numa quinta-feira para participar no culto no domingo. E no domingo eu fui. E quando eu cheguei lá, eu tive que aceitar Jesus 7 vezes na minha vida para ser liberto. Meu Deus do céu. Como assim 7 vezes? 7 vezes. Porque todas as vezes que eu dava o nome na quinta-feira para ir no domingo, quando eu voltava para o convívio, eu caía nas fraquezas. Tinha recaídas. Recaídas nas drogas. No 7º dia, pastor Fábio, quando os ímpios falou, hoje nós mata, hoje chegou o final, porque não tem jeito. E lá tinha um banheiro que chamava morredor. Esse banheiro era onde eles levavam a pessoa, jogava a manta, né, que era uma coberta, e esfaqueava. Então eu vi vários morrer assim. E ali estava chegando o meu dia também. Mas daí, naquele dia, eu corri para a igreja. E quando eu cheguei no culto, aí tinha um pastor que já partiu para o Senhor, o pastor Edson, da Miesp, a Seara e Flor. Ele pregava a palavra e falava assim, olha, existia um homem numa cidade
E esse homem aceitou Jesus mais de 10 vezes na sua vida. Hoje ele é uma bênção na sua cidade. Ele, puxa vida, ele aceitou 10, é uma bênção, eu aceitei 6, então vou aceitar mais uma vez. Tem uma chance, tem uma oportunidade. Tem uma oportunidade. E eu aceitei a 7ª vez e foi glorioso, porque quando eu aceitei a 7ª vez, a minha camisa começou a suar e eu comecei a sentir a libertação naquele momento, né? E como é que foi esse dia? O senhor foi lá na frente, mediante o apelo? Ele apontou o dedo. Na hora que ele pregava, ele apontou o dedo lá atrás para mim e falou assim: existia um homem numa cidade que aceitou mais de 10 vezes, hoje ele é uma benção, mas ele apontava o dedo para mim. Eu falei, bom, se ele aceitou mais de 10, eu 7, então eu levantei já minhas mãos e fui na frente. Quando eu cheguei perto dele, eu já disse, olha, pastor, o que Jesus mandar, se Jesus me libertar, o que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Onde ele me enviar, eu irei. Porque quando eu aceitei as 6 vezes, pastor Fábio, eu falava na minha mente, nem Jesus tem poder para me libertar. Porque eu já tentei de tudo na vida e aceitei Jesus já 6 vezes, e então não tinha nada que pudesse me libertar, mas na 7ª vez foi diferente. Fui lá na frente e falei, então dobra o joelho que é contigo que Deus está falando. Então minha camisa começou a suar e eu senti ali a libertação. Desci para o pavilhão, louvando aquele hino, né? Solta o cabo da nó, toma o remo nas mãos. Diferente das outras 6 vezes. E ao chegar no pavilhão, olhei para o céu, fazia muito tempo que eu não olhava para o céu, andava só de cabeça baixa, né? E eu olhei para o céu e vi, né, as aves voando, aquela coisa gloriosa. E eu fui e entrei dentro de uma cela e chegou ali, a passar de 5 minutos, começou a chegar droga de tudo quanto é lado, porque lá ninguém dá nada para ninguém, eles queriam me matar, e começou a mandar droga de tudo quanto é lado para mim. E eu não entendi aquilo, mas depois eu vi os pessoal dentro daquela cela correndo de um lado para o outro, correndo para o outro. Falei, senhor, o que está acontecendo? E de repente eu vi que o senhor falou comigo, a partir deste momento você está liberto. Glória a Deus. E nisso faz 25 anos, sem ter uma recaída pela a graça, a misericórdia do Senhor. E dali eu fui... Qual seria a mensagem do Senhor hoje para aquela pessoa que está tentando servir Jesus, vai na igreja, e ele não é canalha, não é aquele tipo de pessoa que vai na igreja e quer aprontar. Ele simplesmente não tem força para vencer o seu instinto, vencer as suas vontades, vencer os vícios. Ele quer ser liberto, mas não tem força. Já tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Hoje, o que o pastor Décio, que viveu essa realidade, diria para aquela pessoa? Pastor Fábio, eu diria para esta pessoa que, assim, cada experiência, uma experiência de uma pessoa não serve para todos, mas que esta pessoa, ele possa se esforçar. Eu abracei a oportunidade, senti o amor de Deus, aquele vazio foi preenchido, então eu disse, eu não quero mais, né, que esse vazio volte ao meu coração, mas quem sabe você já tentou de tudo na sua vida, é você orar a Deus, pedir para que o Senhor lhe dê estratégia para que você possa conseguir ser liberto das drogas, ser liberto da bebida alcoólica, se esforçar para que você possa alcançar essa libertação sobre a sua vida. E Jesus liberta, pastor? Jesus liberta, por mais que a ciência diz que não há libertação, que não há cura, nós acreditamos na cura e na libertação, porque Jesus ele liberta de verdade a partir do momento que você confiar nesse amor, abraçar Jesus, as oportunidades que Deus está te dando para você. Além de o Senhor ser um testemunho vivo a respeito disso, o que te leva a crer que de fato Jesus liberta? O que me leva a crer foi no início, pastor, da minha conversão, foi o alicerce. É o que me sustenta até os dias de hoje.
porque quando eu aceitei a Jesus naquele momento que aconteceu isso comigo, ao passar de uma semana, é por isso que eu falo para você que eu tenho 25 anos no campo missionário, 25 anos de pastorado, 25 anos de cristão, porque depois de uma semana, por causa de uma necessidade, eu saí daquela cela, fui morar junto com os irmãos, parecia que eu estava entrando no céu, e quando eu entrei naquele lugar, não havia pastor, então eu fui pastorear aquela igreja. E eu pastoreei aquele lugar por 2 anos e plantei uma igreja lá dentro. Sem conhecer muito, Como explica isso? Como explicar? Exatamente. Eu sei que É a multiforme graça de Deus, exato, né? A graça de Deus. É o Espírito quem conduz. É o Espírito, aquela glória, aquela maravilha que Deus fazia naquele lugar que era sem explicação. Pessoas que não sabiam ler e outra pessoa lia e ele ministrava a palavra. Então, é a graça de Deus mesmo. E nós conseguimos implantar uma igreja ali, pastorear. E outro detalhe, pastor Fábio, eu não era batizado, viu? Não? Não. E mesmo assim, pastor... 2 anos. É isso que eu falo, gente. A gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha, dentro das nossas experiências pessoais, porque na percepção de muitas pessoas, você só pode pastorear se você fez um curso teológico, se você foi discipulado, se você foi batizado. Enfim, as pessoas colocam tantas coisas, mas olha a forma como Deus usou o Senhor. Era uma necessidade da obra naquele momento salvar alguém para que este que foi salvo, mesmo sem ser batizado, mesmo sem experiência, mesmo sem conhecimento bíblico, mesmo sem discipulado, pudesse falar de Jesus para outras pessoas. O grande problema é que as pessoas querem colocar Deus dentro da caixinha, mas Deus não pode. Pastor Fábio, e muitos milagres. É igual você diz, nós vivenciamos e vimos milagre. Porque aquele local, aquela cadeia, havia muitas mortes ali na época, né? Não existia ali o comando naquela época. Então, existia muitas mortes. Então, tinha a quadra de futebol e o local onde soltava ali a bola, né? O local ali onde iniciava a partida. Então, ali era a arena, aonde as pessoas trocavam faca e só parava quando um tombava. Aí pegava pelo cabelo, arrastava até a gaiola, né? E falava, esse aqui foi eu. Então, eu me recordo quando Deus ele falou para nós assim, eu quero o culto lá. E nós descemos, ficamos no canto assim da quadra, e quando nós estávamos no canto daquela quadra, nós paramos o culto, no meio do culto, Deus usou o irmão para dizer, não é aqui que eu quero, é lá na arena. Então nós pegamos o banquinho, colocamos um lençolzinho e fomos ali devagar até chegar na arena. E ali naquele dia foi o dia que Deus deu aquela palavra, lançai a rede, e que foram mais de 20 jovens que aceitaram a Jesus naquele lugar, e foi onde nós implantamos uma outra igreja, uma outra cela, que foi uma igreja por causa dessas 20 pessoas naquele culto ali. Que glorioso. Agora, pastor Fábio, outro milagre também, como foi o meu batismo? Sim, porque todas essas obras até aqui foi sem o senhor ser batizado. Foi sem ser batizado. O senhor ficou quanto tempo cuidando ali das vidas, fazendo culto sem ser batizado? 1 ano e 8 meses, mais ou menos. 1 ano e 8 meses. Evangelizando, direcionando o culto, pastoreando, lendo a Bíblia junto com as pessoas, aconselhando. 1 ano e 8 meses. 8 meses. E como é que foi o batismo do senhor? O batismo era que eles até queriam fazer um batismo ali comigo, numa piscina, mas eu tinha o desejo no meu coração de ir nas águas correntes. Era algo particular meu, né? Nada contra, né? Mas era algo particular mesmo. Eu queria descer as águas nas águas correntes, que eu tinha lido na Bíblia ali, né? Sobre o batismo nas águas correntes. Eu queria ser batizado nas águas correntes. E então mandamos o ofício para o juiz e ele liberou. Só que quando ele liberou, no dia que era para ir para o batismo, ele colocou a mão na consciência e falou, mas eu não posso fazer isso, como que eu vou liberar? Então, mas já havia assinado o documento para nós.
E de tanto nós ali orar, porque os meninos ali, a única coisa que tem para fazer naquele lugar é orar e ler a Bíblia. Orar, jejuar, ler a Bíblia, só isso. Nós oramos muito para esse dia, então depois que ele assinou, não teve como voltar atrás. E eu fui batizar com a escota. A escota foi seguindo e eu fui para as águas batimais. E aí eu me recordo até hoje, quando eu cheguei lá, um milagre, né? Esse momento. E quando nós chegamos lá, o policial falou para mim, né? Falou, neguinho, você pode ir embora se quiser. Você só não olha para trás, chega lá, eu falo que você fugiu, você não vai ter problema nenhum. E aí eu disse para ele, não, senhor, eu já estou liberto já há 2 anos liberto já. Eu já sou livre há 2 anos. E aí chegamos lá, desci as águas, foi aquela coisa gloriosa, nas águas correntes, Deus realizou meu sonho, né? Dentro de um cárcere. Então voltamos novamente, e ali passei por algumas perseguições, porque os ímpios começou a falar, peraí, um monte de ladrão querendo ir embora, e esse daí voltou? Por que não foi embora? E aí já não queria servir mais almoço para mim ali, a janta, o café da manhã, e ficava jogando piada, aí tá vendo, não quis ir embora e tal. Aí sofri umas perseguição, mas depois de pouco tempo Deus abriu a porta da liberdade de uma forma gloriosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que o senhor se converteu em um campo missionário. Num campo missionário, onde eu evangelizei, preguei, pastoreei e implantei igrejas que está lá até hoje. O senhor foi batizado com o Espírito Santo nesse contexto também? Fui batizado com 2 semanas servindo ao Senhor. E antes do batismo nas águas? Duas semanas eu fui batizado com o Espírito Santo. Como é que foi o batismo no Espírito Santo antes do batismo das águas? Pode falar, pastor? Oxe! O batismo com o Espírito Santo foi que eu estava há 1 semana na igreja e ali os irmãos, nós tínhamos um programa de rádio. E no programa de rádio tinha um pastor que falava em língua estranha. E ali os irmãos me chamaram para fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha aqui, irmão Décio, para nós ser batizados com o Espírito Santo. Eu falei, mas o que é isso aí? Ele falou, isso aqui, essa língua. Isso aí eu não entendo nada, não quero receber não quero não. E eles fizeram e eu não. Eles fizeram 7 dias de oração, jejum. E naquela semana os ímpios já estavam se levantando contra a nossa vida, porque lá a guerra da igreja é face a face com o inimigo ali. E ali eu passei por um momento que eu pensei que já estava pensando em querer voltar a sair da igreja por causa da perseguição do ímpio. Que vem aqueles pensamentos, poxa, quando você estava no mundo você não passava por isso, hoje você é cristão, você tem que passar por toda essa humilhação. Então, quando eu estava ali, pensando em sair, quando foi o último dia da campanha, eles me convidaram para, irmão Décio, vamos fazer uma oração aqui, último dia da campanha, você não fez, vamos orar. Então vamos, irmão. Dobrei o joelho, comecei a orar com eles, não sabia orar muito bem, né? E de repente as minhas palavras acabou, eu olhei pro irmão do lado, ele estava dando glória, 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 eu fui imitar ele. E quando eu fui imitar ele, eu tive uma visão, né? Eu vi, por isso que as pessoas não acreditam no batismo. Eu tive uma visão de uma bola de fogo que caía lá do outro lado, e aquela bola caía no chão e entrava na minha boca. Aí eu comecei a bala. Falar em mistério. Falar em mistério. Glória e aí a eles glorificaram a Deus, porque para eles, Deus respondeu a campanha deles, né? Alguns não foram batizados. Nenhum foi. E o senhor, no último dia, fui batizado. Que não queria, foi batizado. Como explica isso? Dizem que o batismo é um revestimento, né, pastor Sim. Fábio? Para você suportar. Parece que Deus sabe que você vai passar por um momento difícil, então Deus batiza. Eu acho que o meu foi exatamente isso, porque a partir daquele momento eu passei a pastorear a igreja, né? E foi um revestimento, porque o senhor estava pensando em desistir da fé e tudo. E depois do batismo? E depois do batismo, eu participei de um culto e vi um irmão profetizando. Falei, eu quero também. Aí fomos buscar também a profecia também. E assim foi indo. E assim Deus foi capacitando, foi ensinando. Depois do batismo, então, não houve mais aquele desejo de desistir por causa das perseguições? Não. Aí depois nós pegamos muita experiência,
né? Fizeram invadir ali. E a última experiência lá naquele lugar, pastor Fábio, foi o seguinte: a última experiência foi a minha libertação. Que eu estava dentro da cela e, de repente, os meninos saíram para o banho de sol e eu fiquei por último, que eu queria orar. Então, quando eles saíram, eu fiz que ia sair e voltei para trás. Quando eu voltei, eles trancaram. E eu fiquei sozinho. Ô, irmão dessa, não, irmão, pode ir, fica tranquilo, eu vou orar. Aí fui orar, fiz uma oração. Quando eu estava orando, eu fui e deitei na segunda pedra. São 3 pedras, 1, 2, 3. Eu deitei na pedra do meio. Quando deitei na pedra do meio, eu não estava dormindo. Eu tive uma visão que tudo ali se trancava, se fechava. E, de repente, entrava ali, as portas de ferro começavam a se abrir todo e entrava um homem vestido de advogado. Esse homem vestido de advogado com um terno azul marinho, ele andava pisando no alto, como se estivesse flutuando. O andar dele era muito bonito e ele sentava na primeira pedra. E quando ele sentava, eu via um pozinho branco caindo no rosto dele e ele falava só em línguas estranhas. Hoje eu entendo que eu estava interpretando a língua dele, mas antes eu não sabia. Quando ele falava em língua estranha, eu falei assim para ele: olha, Deus enviou um anjo na cadeia do Rio de Janeiro para soltar o Chocolate, condenado a 80 anos de prisão. Eu falei isso para ele, mas eu sabia que eu estava interpretando. E ele levantou e saiu. Quando levantou e saiu, eu abri os olhos, levantei da cama, né? E fiquei andando ali dentro. E uma semana antes, um advogado lá do estado, da casa, me chamou e me trouxe um papelzinho, falando que estava escrito que o Décio Rodrigues Júnior não estava apto para conviver com a sociedade. Por atos de periculosidade, ele não pode sair da prisão. E aquilo lá me abateu, mas depois eu tive essa visão. Quando chegou a noite, eu já estava dormindo. Eu estava dormindo e eu via que me chamava e eu estava com aquela roupa bege, com a mão para trás, e o rapaz lá, o carcereiro, tirou um papel do bolso, era como se fosse um papel azul, uma cor de fogo. E ele falava, e havia as autoridades ali, juiz, promotor, o diretor da prisão, era um monte de homem engravatado, e eu com a roupa bege, com a mão para trás e cabeça baixa, e eles com a cabeça levantada. Aí aquele carcereiro tirou e falou assim, ó, é para soltar em liberdade o Décio Rodrigues Júnior. E aí eles levantavam mais ainda a cabeça. Meu Deus. E aí o diretor falou assim, quem foi que deu ordem? Aí ele leu embaixo, foi o Senhor dos Exércitos. E aí todos eles se inclinaram, abaixaram a cabeça. Acordei no outro dia e falei para os irmãos, vou embora. Irmão Décio, o juiz já te desenganou. Desfaz a sua mala. Falei, não, eu vou embora. Arrumei uma sacolinha e deixei ali. Falei, desfaz, irmão Décio. Espera com paciência no Senhor. Começaram a usar a Bíblia, né? Espera com paciência no Senhor. Mas quando foi uma semana, pastor Fábio, numa terça-feira, eu estava de manhã no ciclo de oração, louvando, era um pecador, andava sem Aleluia. Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Aquele homem, eu escutei o barulho na porta, eu já fiquei de pé. Ele tirou um papel do bolso e falou, quem é o Décio Rodrigues Júnior? Eu falei, sou eu. Nome da sua mãe, Maria Helena Castro Rodrigues. Nome do seu pai, Décio Rodrigues. Sua matrícula, 121.230. Você só tem... Fique de pé. Eu falei, já estou de pé. Ele falou assim, você tem 5 minutos para arrumar suas malas e ir embora. Pai do céu. E aí os irmãos pulavam da cama, me beijavam, abraçavam. Ô, meu Décio, vai com Deus, que agora nós sabemos que Deus... Porque, na verdade, eu e ele estavam confiando no juiz da terra, né? Que tem o poder de libertar, absolver. Mas Deus queria mostrar para mim, para eles, que ele era o nosso advogado. Ele é, né? Ele é o nosso advogado. E então eu saí, pastor Fábio, e de repente chegou na porta, um rapaz estava condenado a 19 anos. E ele falou assim, irmão Décio, você não vai embora agora não. Eu falei, por quê? Porque antes de você ir embora, eu quero aceitar esse seu Jesus aí. Meu Deus do céu. Aí ele entrou dentro da cela, nós oramos por ele, aceitou Jesus, eu já saí. E mais de 200 vozes começou a gritar no pavilhão.
liberdade, liberdade, liberdade. 200 vozes, pastor Fábio, gritando liberdade. Você não sabe como que é glorioso você ouvir 200 vozes com as mãos para fora, todos gritando no mesmo tom, na mesma altura. Liberdade, liberdade, liberdade. E quando eu cheguei assim na gaiola, assim no portão, aí mudou até a palavra do carcereiro, que chamava de renducando, de ladrão. Ele olhou e falou assim: seu Décio, você está preparado? Eu disse: faz tempo, senhor. Então pode subir. Aí subi a galeria correndo, as lágrimas corriam no rosto também. Aleluia. Né? E abrindo os portão, e a voz falou assim: corre, meu servo, corre, corre. Saí no último portão, o diretor ali do sonho falou assim: você nem parece um presidiário, você parece um ministro. Eu falei: Senhor, há 2 anos atrás eu era um presidiário, mas de 2 anos para cá Deus me fez um ministro da sua palavra. Eu falei: então ora por mim que eu estou afastado. E orei pela vida dele e saí para fora. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para o céu, agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por essa liberdade, por essa oportunidade que o Senhor está me dando. E depois eu desci lá na terra e comecei a pegar terra na mão, esfregar, jogar terra na cabeça, rolava, pegava galhos de árvore, cortava a árvore, pegava folha nas mãos, porque parecia um sonho. Porque quantas das vezes eu sonhei que estava em liberdade e eu estava, quando eu acordava, eu estava atrás daquele lençol. E aí eu chorava e falava: Senhor, o Senhor não precisa de mim lá fora. Lá fora o Senhor tem evangelista, o Senhor tem pastor, o Senhor tem presbítero, o Senhor tem missionário, tantos homens de Deus. O Senhor não precisa de mim. Então eu chorava, eu acordava, eu via o raio do sol que batia na grade, batia no meu lençol. Eu sonhava que estava em liberdade. Quando eu acordava, eu estava preso, estava dentro daquele lugar. Eu chorava e falava: Deus, o Senhor não precisa de mim lá fora. Para que o Senhor quer eu lá fora? E então naquele dia Deus estava realizando o meu maior sonho, que era alcançar a tal sonhada liberdade. E eu fui, e Deus fez uma obra linda. Cheguei na minha casa, pastor Fábio, os vizinhos falavam, via eu com a Bíblia e falava assim: eu dou 1 semana para ele trocar a Bíblia por uma arma de novo, porque ele bagunçou demais aqui. E hoje faz 25 anos andando com a Bíblia, e Deus tem feito grandes coisas. Deus faz, né, pastor Décio? É obra de Deus isso aí, né? Que testemunho glorioso, que testemunho forte. Agora, pastor, o senhor que viveu essa realidade, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para os pais, que os filhos estão nas drogas, na criminalidade, estão enveredados no vício. Outros pais que, devido aos delitos dos filhos, os filhos estão na cadeia, estão no cárcere, pegaram prisões, enfim, com datas longas. E quem sofre, de fato, são os pais. Os pais. E tem até pais cristãos, crentes, que estão orando para que os filhos deles vivam a realidade do que o Senhor viveu lá na prisão. Tenham um encontro com Jesus. Tem pais que oram a Deus pedindo: Senhor, não deixa meu filho sair de lá sem ter um encontro contigo, não. Exato. Porque ele sabe que se o filho sair de lá sem ter um encontro com Cristo, ele vai voltar para a mesma vida e será morto. Então tem muitos pais que acham que lá dentro eles estão protegidos. Hoje, qual seria a sua palavra, tanto para os pais, porque tem gente que nos assiste aqui no podcast, lá na cadeia também, lá na prisão. Eu já recebi mensagem de pessoa: ô pastor, ô Fábio, eu acompanho o podcast da cadeia, esteja orando por nós aqui. Então, aproveitando essa oportunidade, estou arrepiado aqui com o seu testemunho aqui, aproveitando essa oportunidade, o Senhor vai te usar agora para liberar uma palavra para os pais e também para as pessoas que estão eu deixo 2 palavras para os pais. A primeira palavra, pastor Fábio, que eu digo para eles: não ore para Deus tirar eles. Essa é a primeira palavra, mas peça para que Deus faça uma obra na vida deles.
porque lá dentro, eles querendo ouvir ou não, eles estão ouvindo a palavra de Deus. Por mais que eles não participem do culto, mas eles estão vindo um crente pregando a palavra de Deus ali naquele local. Então, primeira palavra é: não ore para que Deus tire ele, mas ore para que Deus transforme a vida dele naquele lugar. A segunda palavra que eu deixo para os pais é: não desista dos seus filhos. Não desista do seu filho, não desista da sua filha, continue orando. Continue perseverando em favor dos seus filhos. E a sua oração é essa. Fala assim: Deus, lá naquele lugar, seja na prisão, seja na sua casa, o seu filho está trancado dentro do quarto, seja onde for. Fala assim para Deus: Deus, é meu. Foi o Senhor que me deu. É flecha da minha aljava. Eu não abro mão do meu filho. Ore assim para Deus. E Deus, no momento certo, na hora certa, ele vai responder a sua oração. Aleluia, eu creio porque o Senhor é aquele que faz. Ô pastor, mas também quem veio desse mundo, da loucura do mundo, que foi possesso por espíritos malignos, vai enfrentar uma batalha espiritual também após a conversão, né? Como é que foi para o senhor vencer as batalhas espirituais e vencer... E está vencendo até hoje. Até hoje. Se ocupar na obra de Deus, entender o que Deus tem na sua vida, porque eu entendi que Deus havia feito um chamado na minha vida missionário. O que me manteve firme, pastor, foi continuar fazendo a obra de Deus do lado de fora. Eu tinha um sonho desde de dentro lá, era fazer missões, pregar a palavra. O meu sonho era pregar aqui em Sumaré, era pregar em Hortolândia, era pregar nas regiões ali. Então eu me esforçava muito, eu tinha muito desejo de pregar. Então isso me ajudou a eu me manter. E o que acontece? Eu, pastor Fábio, foi muito difícil. Eu vou falar aqui para você a forma que eu fui para o campo missionário pela primeira vez, já respondendo a sua pergunta, porque Sim. Foi isso que me manteve firme, me manter na presença do Senhor. Tá certo que há muita angústia, muita tristeza, por quê? Porque eu lembro quando eu saí daquele lugar, o trabalho foi muito difícil, ninguém queria me dar emprego, mas batia aquela angústia, aquela tristeza por você não ter R$1 no bolso, 1 centavo no bolso. Fala: Deus, o Senhor é dono do ouro da prata. Eu olhava para os amigos que passavam na porta de casa, encostava a moto e chamava: vamos lá, vamos dar um olho. Vinha aquela alegria, mas quando eu lembrava que eu era cristão, meu Deus abençoe, obrigado, voltava para trás, invadia aquela angústia dentro do coração, né? Então, atravessar esse momento, passar por esse processo. Você atravessou o processo, depois você consegue vencer, né, as outras barreiras que vêm. Então foi assim que eu venci. E também ao chegar ao campo missionário, pastor Fábio, foi que eu tinha muito desejo de pregar, mas mesmo assim eu não era convidado, né? Eu ia na igreja, eu vou falar para você, eu comecei o meu ministério na igreja Deus e Amor. E eu comecei naquela igreja, eu ia para as sedes, e ao chegar ali, eu sonhava à noite que os pastores estavam me convidando. Eu falei: então eu vou lá que amanhã ele vai me convidar. Quando eu chegava perto deles, eles não me convidavam para pregar. E tinha uns que eu ia até, parava de frente com eles assim, e nada. Uns eu estendia as mãos, pegava na ponta da mão e ia embora. E eram pastores de campo, das cidades aqui da região. Então eles não me convidavam. Então eu lembro quando eu cheguei da igreja, o pastor viu que eu era um ex-presidiário, deu uma carta de recomendação de lá de dentro, que eu já pregava a palavra. E ele falou: você prega? Eu falei: prego. Eu falei: então você fica sentado aí no banco, então. Então ouça. Pregando. Exatamente. É esse processo. Mas aí, o que eu fiz, pastor Fábio? Me veio o coração de eu pregar nas praças. Então eu pregava nas praças todos os dias. E todos os dias à noite eu estava na igreja sentado no banco, batendo palma, louvando aqueles corinhos, sabe? Sim. E glorificando a Deus ali. Era assim que eu fazia. Mas em um certo dia, pastor Fábio, eu estava na igreja e tinha uma livraria.
e eu vi uma revista, e naquela revista eu vi um missionário em Roma, um casal de missionário em Roma. E eu olhei para aquela revista e falei assim, Senhor, quando que eu vou para lá? Aí algo veio no meu coração e disse, escreve uma carta para o seu pastor e fala para ele que você vai até para a África se ele te mandar. E eu falei, é verdade. Aí fechei a revista, guardei, não tinha dinheiro para comprar aquela revista e fui embora para casa. Subi a avenida, não tinha ninguém na rua. Cheguei em casa, sentei na mesa para escrever uma carta para o meu pastor. Mas naquele momento me veio um sono profundo ali. Eu falei, não tem problema, eu vou dormir, amanhã eu acordo de manhã, eu acordo mais cedo, escrevo a carta, vou no correio, coloco e já vou para a praça pregar. E fui dormir. Olha como que Deus, ele consegue ler os nossos pensamentos. Quando eu estava dormindo, eu tive um sonho com esse meu pastor. Eu dormia na sala, na casa da minha mãe, tinha um colchão, colocava no chão, dormia eu e meu sobrinho. E quando naquele sonho, esse meu pastor aparece na sala e aponta o dedo para mim no chão e fala assim, ó, não adianta escrever uma carta para mim. Faça uma campanha de 7 dias. Eu acordei no outro dia, falei, puxa, mas não conversei com ninguém sabe de nada, vou fazer. E ali eu fiquei 7 dias de jejum, sem comer e sem beber. Só depois do culto da noite eu comia um pedacinho de pão, bebia um pouquinho de água e entrava no propósito. Quando fez 7 dias eu terminei o propósito, fui lá, sentei na área da casa da minha mãe, arrumei uma sacolinha e falei, pronto Deus, eu tô pronto, pode enviar agora. E ali passou uma semana, 2, 3, nada. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando fez 8 anos, 8 anos para se cumprir essa promessa desta primeira viagem, eu pensei que Deus já não... Falei que eu fui dormir de barriga cheia lá e tive um sonho lá e... Então, sonho não se cumpre, né? Sonho não se realiza. Mas Deus tinha um propósito, né, pastor Fábio? Era além de um sonho. Era além de um sonho, né? E então, depois dali, pastor Fábio, depois de 8 anos, né, tive percas de 2 pessoas da família que foram assassinadas, o outro tirou a vida dentro de casa, e eu me desgostei, falei, isso aí não vai se cumprir, não vai realizar. Mas, para concluir, chegou um dia que um irmão me ligou para mim do país da Bélgica, que é onde eu estou até hoje, que é onde Deus fez um chamado específico. Então, naquele dia, ele me ligou 6 horas da manhã, falou, você vai vir para cá? Eu desliguei o telefone, e aí ele pegou e ligou de novo. Falei, irmão, você liga 6 horas da manhã, irmão? Não, pastor Décio, irmão Décio, você vai vir para cá para me ajudar. E ali, quando foi um dia, eu estava lá em Guarulhos, dentro de um jumbo de 2 andares da KLM, que saía de Guarulhos a Amsterdã. E depois dali, pastor Fábio, não paramos mais. Eu fiquei 30 dias no país da Bélgica e vim embora. Quando eu vim embora, eu fiquei 15 dias com a família e voltei de novo. Aí passei por Luxemburgo, Bélgica, França, Portugal, Espanha. Quando eu cheguei na Espanha, implantei uma igreja lá. Meu Deus, que tremendo. Implantei uma igreja lá e a igreja está até hoje. Esses dias eu estava meio triste e tal, de repente chegou as mensagens, quando fui ver as almas batizando lá, eu falei, glória a Deus por isso, né? Então me deu um ano, está até hoje a igreja. E depois de lá, depois dessa viagem, eu voltei já com a família para morar. E quando eu voltei, eu ia para a Romênia, não deu certo, parei na Áustria e fiquei na Áustria ali por 3 meses. Aí fui para um país onde não existia uma igreja evangélica, que foi o país de Tchecoslováquia. Quando chegamos naquele país, não tinha uma igreja evangélica no país. E na Áustria, onde eu estava, tinha apenas uma igreja. Em todo o país, uma igreja. E um membro só naquela igreja. E o senhor plantou em igreja lá também. E aí ficamos com o trabalho ali na Áustria por 3 meses ali. E depois dali, pastor Fábio, eu orava todos os dias querendo vir embora também, porque o Brasil, congresso, multidão, tal, e lá eu pregava para minha esposa e para os meus filhos.
E eu me lembro, pastor, que Deus me deu uma visão lá, que Deus sempre tratou assim com campanhas, faça uma campanha aqui, faça uma oração ali. E naquele dia me veio meu coração de fazer um propósito de 21 dias de oração. E quando eu entrei nesse propósito de 21 dias, eu tive uma visão que eu via muitas montanhas, muitos montes, e era roça de milho nos montes. Mas eu via um monte só, era muitos milhos. E só via 4 pessoas colhendo aqueles milhos, que hoje eu sei que era eu, minha esposa e meus 2 filhos. Dali, pastor, nós fomos para um outro país, que é o país da Bélgica. Todas as vezes que eu ia para a Europa, eu passava por esse país. Deus fez um chamado específico ali. E ali eu estive mais 8 meses naquele lugar e eu fui preso ali. Qual motivo? Passei por 3 dias ali por falta de visto, né? Que não tinha o visto e acabei ficando ali. Eu fui para uma vigília no país da Holanda e na hora que eu estava retornando, eu fui abordado por 4 policial e quando eu fui abordado por 4 policial, eu falei, bom, isso não vai acontecer nada, né? Eu estou fazendo a obra, tá uma benção. E, de repente, eles começaram a falar em holandês comigo, mas eu não sei falar, mas eu entendia. E aí eles falaram para mim, que idioma que você fala? Eu falei, eu falo português. E ele falou assim, como que pode uma pessoa que vive num país que fala holandês, francês, inglês e fala só o português? Eu olhei para eles e falei, português. E aí eles falaram assim para mim, o visto, não tem visto. Não, então de pé. Quando eu fiquei de pé, eles colocaram algema nos braços. Deu? Aí quando eles algemaram, aí levaram para um salão lá, né, para uma delegacia para fazer ali os documentos e me algemou junto com o muçulmano também ali. Ficou eu e o muçulmano. Quantos dias ficou preso? E aí eu fiquei 3 dias. 3 para 4 dias naquele lugar. Ali eu fiquei 1 dia. E de lá eu fui transferido para um cadeão. Lá eles me deram prestou barba, pijama. Eu vou puxar cadeia aqui, né? E aí fiquei 4 dias naquele lugar e através de um brasileiro que eu conheci lá dentro, que dentro dessa prisão tinha muitos muçulmanos ali também, alguns eram até suspeitos de homem-bomba ali. E depois esse brasileiro falava o francês, fez a tradução e eu consegui sair dali e vim parar aqui no Brasil, em Santa Catarina daí. Aí voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil. Mas o senhor depois voltou para a Bélgica, que hoje o senhor tem igreja lá, né? Sim. Depois que eu fui para Santa Catarina, fiquei 1 mês em Santa Catarina e ali, quando eu estava em Santa Catarina, veio uma mulher, uma senhora da aldeia de índio, para falar do trabalho, que passou um vento lá e derrubou a igreja deles lá e fazia quase 1 ano que eles não tinham culto, mas eles estavam fiel à doutrina da palavra de Deus. E se a gente poderia ir lá? Eu peguei e falei, nós vamos. Aí fui para Santa Catarina, fiquei um tempo lá e implantamos uma igreja lá na aldeia de índio, começamos dentro de um chiqueiro. Nós chegava e lavava, organizava tudo certinho. Os índios andava 1 hora de a pé para fazer os cultos e saímos de lá e deixamos uma igreja lá também na aldeia dos índios. Então você vê como que é o chamado de implantação de igreja, pastor Quem Fábio? é chamado, né? E se não tem as manhas, não entra não, sem a ajuda de um profissional. Exato. É Deus, né? É Deus, pastor. E eu acredito que cada um no reino tem o seu chamado específico. Não adianta eu tecer críticas, não adianta eu tentar fazer o que o senhor faz, porque talvez eu não vou conseguir, porque foi um chamado específico, porque antes mesmo do batismo, o senhor já estava ganhando vidas, cuidando de vidas, fazendo culto, levando pessoas a Cristo. E a sua jornada de fé mostra que, de fato, foi um chamado e foi uma vocação. Para resumindo aqui a trajetória do pastor Décio até hoje, em uma frase, qual seria essa frase? Essa frase seria esta: aonde há um coração sem Jesus, há um campo missionário. O senhor ama missões, né? Amo missões. E aonde há um coração com Jesus, há um missionário. Isso é forte. A primeira eu já tinha ouvido. Aonde há um coração sem Jesus, ali há um campo missionário. Exato.
Mas aonde houver um coração com Jesus, ali é um missionário. Ali é um missionário. Ide por todo mundo. Anunciai, né, a palavra do Senhor. Atos capítulo 1, né, versículo 8. Vós sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, aos confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Pastor Décio, eu sei que o missionário ele tem muitas experiências com Deus, muitas, mas há aquela experiência marcante. Qual seria essa experiência do senhor? A experiência, pastor, igual você disse, são várias, né? Mas uma delas foi quando eu ouvi a voz de Deus. Quando eu ouvi a voz de Deus. Eu vim de um ministério que lá eles oravam muito por revelação, né? Você deve conhecer, né? Oh, Deus amor, né? Exato, orava muito e tal. 1 para o Pai, 2 para o Filho, 3 para o Espírito Santo. Exatamente. Ó, eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui porque, assim, pastor, eu me converti em uma igreja que vivia os mistérios de Deus. Vive até hoje. E eu acredito muito que aquele que viveu a loucura do mundo, ele não pode vir para Jesus e viver aquele evangelho light, não. Exato. Ele tem que viver a loucura de Deus, que acaba sendo mais sábia do que a sabedoria dos homens. Se o cara viveu a loucura do mundo e ele vem para a igreja, aquele negócio mais light, mais parado, que vive pregando contra subir monte para orar, que vive pregando, não faça muito jejum não, senão você vai ficar doente. Não lê muita Bíblia não, senão você vai ficar bitolado. O cara não aguenta, não. Não aguenta. Quem veio da loucura do mundo? Então, assim, eu me converti numa igreja assim, dos mistérios, onde os meninos passavam a noite toda na igreja orando. Eu tentava orar e não conseguia a noite toda, mas eu estava lá com eles. Olha. Onde os meninos colocavam propósito para jejuar 24 horas, 48 horas, 72 horas. Então, não tem como eu desacreditar dos mistérios de Deus, porque a maioria das coisas que eu vivo hoje é cumprimento de palavras proféticas, é cumprimento de revelação. Exato. E eu lembro até hoje, a primeira revelação que eu recebi foi na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu vou lembrar o nome do cara até hoje que Deus usou para falar a meu respeito que eu estava recebendo o dom da palavra. O Álvaro, ele apontou para mim e disse assim: jovem, eu vejo na sua frente uma Bíblia aberta e Deus está me dizendo que a partir de hoje ele está te dando o dom da palavra. E eu não sabia, eu apenas desejava, eu apenas queria. Esse Álvaro é o irmão do Gerlei, que esteve com você no podcast? Não, esse não é é outro. Do Girlan, não é. Não. Esse Álvaro é lá de Porto Seguro, Bahia, tá, né? Certo. Então, assim, eu sou fruto de Cristo através de uma igreja que acredita nos mistérios, profecia, revelação, visão de Deus. E, assim, eu não toco. Pastor, se eu não tenho discernimento, eu não critico. Se Deus não me falou, eu critico o sensacionalismo, eu critico os excessos, sabe? Exato. Mas se eu não tive o discernimento que aquela profecia que foi entregue foi emoção humana ou foi o diabo, eu não vou atribuir jamais uma obra que eu não tenho certeza que é de Deus ao homem ou ao diabo. Eu não vou jamais. Eu sou contra os excessos, eu sou contra os erros, eu sou contra a falsa profecia, quando eu tenho certeza que é falso. Agora, não sei isso, eu vou continuar crendo nos mistérios de Deus, eu vou continuar crendo que Deus usa a pessoa. Não quero saber nem da vida da pessoa, mas eu sei que existem pessoas que receberam um dom e o dom é irrevogável. A pessoa pode não ser salva, pode ser lançada no inferno depois, mas o dom Deus deu. E existem homens usados por Deus e existem homens que Deus usa e existem homens de Deus. Exato. Às vezes, o cara não é um homem de Deus, mas é um homem que Deus usa. Exato. Então, eu não vou entrar nessa não, meu irmão. Se você quiser ficar criticando, chamando os outros de falso profeta, se você quiser ficar chamando os outros, fique à vontade, entende? Exato. Pensamento seu, é liberdade sua, mas eu não. Eu vou continuar acreditando nos mistérios de Deus, sabe? O senhor citou aí a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu já fui o alvo de muitas profecias, de muitas revelações na Igreja de Deus e Amor, que eu vivo a realidade
dessas revelações e dessas profecias nos dias de hoje. É claro que existem algumas lá que, meu Deus do céu, é o óbvio, né? Uhum. Tem 10 pessoas aqui com dor de cabeça e Deus está te curando. Meu Deus, no meio de 100 pessoas. Exato. Como que não vai ter? Vai continuar, pastor. Por favor. Pastor, que acontece? Por exemplo, duas coisas que eu ia falar para você. Uma da experiência que você perguntou, voltando lá atrás. Uma das revelações foi uma experiência muito forte no seguinte, por exemplo, na Igreja dos Amor, orava-se muito por revelação. E eu também, né, Deus usava nós desta forma, mas ouvir a voz de Deus falar, durante esses 25 anos, foram acho que 2 ou 3 vezes na minha vida só. Entendeu? Então essa foi uma das maiores experiências. Eu estava no país de Luxemburgo, estava passando por um momento muito difícil, uma batalha muito forte ali por causa da igreja que tinha sido implantado ali naquele país. E ali eu estava dormindo naquela noite e ouvi o Senhor falando comigo aquela passagem de Jeremias. O que tu vês, viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Eu dormindo, acordei e falei, Deus falou comigo. No outro dia minha vida mudou. Meu Deus do céu. O Senhor falou contigo através do próprio versículo. Do próprio versículo. Então, quando Deus quer, Ele nos dá uma visão, Ele nos passa uma revelação, na vontade dEle, no tempo dEle, que eu sou igual a você, eu creio também. Mas ouvir mesmo a voz de Deus na minha vida, nesses 25 anos de ministério, foram apenas 2 ou 3 vezes no máximo. E essa foi uma das vezes que eu ouvi. E a partir daí a vida mudou. A vida mudou. E outra também, pastor Fábio, é o sonho que eu tive. Faço uma campanha de 7 dias. Que eu não teve vozes mais, não teve revelação, se passaram-se 8 anos. Depois eu comecei a fazer essas viagens. Eu me recordo que o último país que eu fui, quando estava na Bélgica, em 2014, foi o país de Roma que eu vi na revista. Quando eu cheguei lá naquele lugar, lá existe uma casa que está registrada em Atos capítulo 28, que Paulo alugou uma casa e recebe visita dos cristãos. Essa casa tem até hoje e recebe até hoje visita dos cristãos. Quando eu estava lá dentro, que eu fui orar a Deus dentro daquele lugar, o Senhor me trouxe a memória de 16 anos atrás. Quando ele falou assim para mim, faça uma campanha de 7 dias, no sonho. Que ele falou, não adianta escrever uma carta, faça uma campanha de 7 dias. Então, se passaram-se 16 anos, aquela visão da madrugada, aquele sonho se cumpriu há 16 anos depois. Então, se cumpre. Né? Promessa de Deus se cumpre. Promessa se cumpre. Dali, pastor, foi o último país que eu passei e vim embora para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu tinha outro sonho agora. Qual seria esse sonho? De mostrar para os moradores de rua, para os drogados, para as pessoas, que assim como Deus mudou minha vida, Deus também tinha o poder de mudar a vida deles. Eu fui lá pela fé, aluguei uma chácara e buscava os moradores de rua e levava para casa. E nisso eu trabalhei aproximadamente 10 anos. Aproximadamente 10 anos trabalhando com a casa de recuperação, onde mais de 5.000 jovens passou debaixo das nossas mãos ali, a glória de Deus, e em 2021 a casa fechou na pandemia e as portas se abriu na Bélgica novamente, onde estou há 3 anos. Hoje nós temos o nosso ministério próprio, né? Porque na época também a igreja perguntou para mim o que eu queria continuar nas missões ou ficar com a casa de recuperação. E eu decidi a casa de recuperação porque era um sonho que eu precisava, dentro de mim, eu precisava mostrar para os moradores de rua que havia solução para a vida deles, que havia jeito para eles. E então eu decidi a casa de recuperação e ali pedi a benção do meu pastor e fui trabalhar com a casa de recuperação aproximadamente 10 anos. E depois de mais ou menos uns 8 anos eu abri o Ministério ID, né, que é a Igreja Cristã Internacional do Evangelho. E quando eu fui para o exterior em 2021, nós estávamos com 2 igrejas, hoje acrescentou mais 3, né? Então estamos com 3 igrejas aqui
3 na cidade de Campinas, uma em Hortolândia e outra em Mojimirim. E agora nós implantamos uma igreja lá no país da Bélgica também, que está uma benção, as pessoas estão conhecendo a Jesus e Deus está fazendo um trabalho glorioso ali, pastor. Glória a Deus, que testemunho, que história de vida extraordinária. Ah, se muitas pessoas que estão desesperançosas, estão na marginalidade, pessoas que estão nos vícios, que querem ser livres, ouvissem e assistissem esse podcast. É triste porque o que engaja na internet é polêmica, sabe? É treta, é briga. Um testemunho desse não engaja. As pessoas não vêm. Eu vejo até nos comentários algumas pessoas que vêm aqui citar situações de um outro podcast ao invés de ouvir o que foi falado aqui, sabe? As pessoas não têm capacidade de potencializar um conteúdo desse, um testemunho desse, uma história desse. É um podcast tão extraordinário como esse, por exemplo, as pessoas estão assistindo aqui, mas os likes que tem nesse podcast é bem inferior ao número das pessoas que estão assistindo. Então, se você está em nosso canal e ainda você não deu o like, dê o seu like aí agora, dê aí o seu joinha, o seu legal, porque você fazendo assim a plataforma compreende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Vamos parar de dar visibilidade apenas para treta, para polêmica, onde você entra, comenta, faz o maior auê, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Não. Vamos ser de Cristo, vamos potencializar uma história, um testemunho como esse, fazer mais pessoas serem alcançadas através do testemunho e da história de vida do pastor Décio Rodrigues. Pastor Décio Rodrigues, na vida, há alguma pergunta que o senhor gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Uma pergunta que eu gostaria de responder. Mas nunca te fizeram. Nunca me fizeram. Eu gostaria de responder para as pessoas que a obra de Deus, a obra missionária, é a coisa mais preciosa que existe. Por que o senhor acredita que a obra missionária é a coisa mais preciosa que existe? Porque eu aprendi com Jesus. Quando nós lemos as Escrituras, nós poderemos ver que Jesus nos deu exemplo da obra missionária e principalmente o evangelismo pessoal. O evangelismo para uma alma. Hoje está difícil, porque se eu for para uma igreja e for para ter 10, 5 pessoas, as pessoas já não querem ir mais, pastor Fábio. É como você diz, não dá engajamento, não dá ibope, mas a obra missionária pessoal é um ensinamento que Jesus nos ensinou. De você pregar para uma pessoa é glorioso demais, é muito glorioso. Você poder fazer uma visita ou você abordar uma pessoa para conversar na rua, você poder levar o evangelho para esta pessoa. Então essa é a resposta que eu gostaria de dizer para as pessoas, que o trabalho missionário é algo glorioso. Maravilha. O pastorado é algo glorioso, né? E a Bíblia diz que os anjos, né, queriam fazer esse trabalho, mas o Senhor Jesus confiou em nós, em fazer essa missão, em fazer essa obra. Ô pastor, o senhor com essa vasta experiência ministerial, mais de 25 anos, evangelizando, ganhando vidas, plantando igreja, fazendo missões, olhar para essa geração que está vindo agora, que não despertou o dom que há, qual seria a sua orientação e conselho para essa geração de cristãos que está vindo, que está pegando tudo de mãos beijadas, que está aproveitando aquilo? Meu Deus do céu, que podcast cheio da presença, viu? Glória a Deus. Eu gosto de podcasts assim, onde a gente sente Deus. Está arrepiado, não, pastor Fábio. aqui, ó. Meu Deus do céu. Fala mistério, hein? Provoca não. Não me provoca não, que eu falo Orp the King, the Power. Brincadeira. Qual seria a sua mensagem para essa geração que está vindo agora, que ainda não despertou o dom que há? Como Paulo disse, né? Timóteo, desperta o dom que a gente. Olha aí para essa geração, pastor. Qual seria o seu conselho, a sua orientação? O meu conselho para esta nova geração de hoje, pastor Fábio, que eles
possam ter o compromisso com Deus. O compromisso com Deus. Compromisso com as coisas do Senhor. Paulo também deu essa orientação, que os jovens cuidam do quê? Das coisas do Senhor. Então, que eles tenham um compromisso, né? Uma aliança, um compromisso, um voto sincero e verdadeiro com Deus. Porque se ele tiver um compromisso, se você tiver um compromisso, Deus também terá um compromisso com você. Então, o senhor acredita também que Deus está chamando essa geração para um compromisso? Está chamando a geração para um compromisso. Por mais que a gente vê o mundo que está acontecendo hoje, Deus ainda tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Pastor, 25 anos servindo a Jesus, então o senhor viveu coisas no passado que talvez essa geração ainda não viveu. O senhor viu no campo missionário coisas espirituais, gloriosas, manifestações dos céus, que talvez essa geração também não viveu. Se fosse hoje para o senhor fazer um clamor a Deus, de tudo que o senhor já viu, viveu, sentiu, presenciou, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Qual seria esse pedido? Faz de novo, Senhor. O que houve no passado que o senhor viu, viveu, faz de novo. O que seria? Eu falaria, a minha oração, pastor, seria como realmente a oração de Abacuque, né? Que o Senhor viesse avivar, né, essa geração, viesse trazer esse avivamento para esses jovens de hoje que estão começando o trabalho agora. Eu pedia para o Senhor para que Deus viesse fazer eles sentir o que nós sentimos lá atrás, no início da nossa conversão. Que Deus fez nós sentir, que Deus pudesse fazer eles sentir também. Por exemplo, pastor, eles olharem para uma pessoa como um homem de Deus. Entendeu? Voltar a olhar para as pessoas como um homem de Deus. Para um pastor, né? Por um missionário. Hoje está tão difícil que, às vezes, as próprias igrejas estão ensinando ao contrário. Porque hoje, para muitas igrejas e muitos pastores, esse trabalho que eu venho desenvolvendo há 25 anos, para muitos nós estamos aventurando. É uma aventura. Mas quem sabe, a partir de hoje, desse podcast, os pastores possam ver isso aqui. Que eles possam assistir isso aqui. Eu estou 25 anos no campo missionário, mas também sou pastor também de igreja também. Eu sei o que um pastor sente, eu sei o que um pastor passa, mas também eu descobri, pastor, o que Deus quer de um pastor. Eu também descobri o que Deus quer de um missionário. Eu descobri o que Deus quer de um pastor de casa de recuperação. Eu trabalhei 10 anos e a primeira coisa que eu faço diante de Deus, Senhor, o que o Senhor quer que seja feito? Qual é a sua vontade, Senhor? Qual é a direção que o Senhor quer que eu sigo? Qual é a sua vontade? Então, eu falaria isso, pastor, que os pastores possam, olhar com outros olhares também, aqueles que estão no campo missionário. Precisamos voltar ao tempo de nós olharmos para pastores e missionários e reconhecê-los como homem de Deus. Homem de Deus, no Antigo Testamento, era um dos títulos mais incríveis dados aos profetas. O profeta, ele era conhecido como o profeta, o vidente, mas ele alcançava o ápice quando ele era chamado de homem de Deus. Hoje banalizaram a expressão homem de Deus. Exato. E se você chama homem de Deus, você chama alguém de homem de Deus hoje, as pessoas já agem com desconfiança. Será que é mesmo? Deixa eu dar uma pesquisada aqui na vida dele, se não tem alguma coisa. Deixa eu levantar a capivara dele aqui. Exatamente, pastor. Antes do advento das redes sociais, uma pessoa que se apresentava como homem de Deus, nós não queríamos saber da capivara, dos erros que a pessoa cometia. Nós simplesmente o recebíamos como homem de Deus. Porque há falhas, né, pastor? Há falhas, há erro.
Mas nós, volto a repetir, nós confiamos no amor de Deus. É o amor de Deus que nos cobre, é o amor de Deus que nos protege e que nos faz nos caminhar mais uma milha. Maravilha. Então eu faço coro com o Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Eu gosto da tradução King James. Realiza de novo, Senhor, os teus grandes feitos, como fizera no passado. Oh, glória. Meu Pai amado. Oh, glória. Meu Pai amado. A gente chegava na igreja e olhava para os pastores e falava, Senhor, eu quero ser igual ele. A gente olhava para alguém profetizando e dizia, Senhor, me dá o dom de profecia também, né? Exatamente. Primeira vez que eu vi os irmãos em roda, assim, tudo dado à mão, orando, pastor, um pastor profetizando. Eu falei, Senhor, quero ser igual ele também, Senhor. E sabe um dos pastores que me inspirou bastante também o campo missionário? O pastor José Satiro, conhece? Meu Deus, aquele homem... Eu tenho um sonho de trazer ele no podcast, é uma sumidade. Aquele homem tem muita experiência com Deus, muita experiência no campo missionário. Ele trouxe uma mensagem no ano, não sei se foi o ano de 2000 ou 1999, eu estava privado da minha liberdade. Em 2 anos, quando eu saí, a primeira presente que eu ganhei foi uma fita cassete do pastor José Satiro. Ele pregou uma nova realidade de vida. Uma nova realidade de vida baseado no texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Aquela mensagem, ela revolucionou assim dentro de mim, da minha vida, e ela move 25 anos dentro de mim. Essa mensagem não sai mais. 25 anos. E essa também foi a sua realidade, né? Uma nova realidade de vida. Uma nova realidade. Pastor Décio, desculpe a pergunta indelicada, mas o senhor está com quantos anos? Hoje eu estou com 49, pastor. 49 anos, pastor. Está bem conservado. É novo, hein? Obrigado. Pastor, na vida, de tudo que o senhor viveu, de todas as experiências que o senhor tem, analisando tudo que o senhor passou até aqui, o seu currículo, a sua história, para o senhor, o que de fato é a vida? O que de fato é a vida? A vida é uma riqueza incomparável, uma riqueza de você, pastor Fábio, poder sentir alegria, de você poder ter a oportunidade de você, na vida, poder sentir a presença do Espírito de Deus na sua vida. Glória a Deus. Isso é viver para mim, é quando você tem e sente a presença de Deus na sua vida. Isso é a vida. Não existe mais nada. Não existe mais nada. Porque o dia que que o Senhor retirar essa presença, é o momento da nós falar, então, o Senhor nos tira dessa vida, porque a presença do Senhor é tudo. A vida é a presença de Deus. Pastor Décio Rodrigues, o que é a vida? O que é a vida? A vida é, pastor Fábio, é isso que eu te falei, estar na presença de Deus. Para mim é isso, não tem outra resposta. Para mim não existe outra resposta do que essa. Entendeu? É você ter a presença de Deus na sua vida. Diretamente de Sumaré, no estúdio Fé Podcast, transmitimos mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Se você caiu de gaiato no navio, não conhecia o nosso canal, já se inscreva, faça parte da nossa família, porque aqui você é bem-vindo. Hoje, tendo a alegria de receber no Eu Acredito Podcast para esse episódio tão especial, Pastor Décio Rodrigues, muito obrigado pela aceitação do convite e me ajudar a fazer esse podcast acontecer. Fique à vontade para deixar suas considerações. Muito obrigado, pastor Fábio. Estou muito feliz que Deus possa, assim, alcançar muitas vidas através desse podcast. E como você disse que talvez um bate-papo como esse não é tão relevante para as muitas pessoas,
mas eu acredito que existe muitos missionários que estão aí no campo, pastor Fábio, que será alcançado ouvindo esta palavra, e eles terão a consciência que eles não estão sozinhos. Tem muitos homens de Deus também que estão aí no campo de missões, passando o que eles estão passando, enfrentando o que eles estão enfrentando também. Então, a minha palavra para eles é que eles continuem firme, né, e constante, porque Deus está com eles. Se o Senhor tivesse que deixar uma mensagem ao mundo, naquela câmera, o mundo está de olho no Senhor, esperando ouvir uma mensagem que vinha através dos seus lábios. Qual seria essa mensagem? Essa mensagem que eu deixaria para o mundo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Se ele é a vida, o mundo é a morte. Se ele é a verdade, o mundo é a mentira. Essa é a palavra que eu deixaria para todo o mundo, e que vocês possam buscar a presença de Deus, porque Deus ele está aí disponível, parado para atender a sua oração e mostrar para você que ele é real e quer salvar a sua vida. Perfeito, pastor Décio. Muito obrigado. Obrigado você por sua audiência, por colaborar conosco, por deixar o seu like, por interagir e me ajudar a fazer esse podcast acontecer. Jonas Gonçalves, você conseguiu atrair a minha atenção? Estou encerrando já. Você está comentando desde o início aqui, eu acho que você quer atenção, né? Então você está tendo a minha atenção agora, Jonas. Você quer atenção? Gugu Nhenhé. Irmão, você tá insatisfeito porque você tá acompanhando meu conteúdo, velho? Sai, meu irmão, vaza daqui, se desinscreve do canal. Eu respeito a todos, viu? Eu aceito o contraditório, eu aceito que você discorde de mim. Não tô nem aí. Você pode discordar de mim, mas tem que zelar pelo respeito, da mesma forma como eu discordo de muitas pessoas e eu respeito as pessoas. Agora, desde o início do podcast, um podcast sério, com um testemunho extraordinário, você está comentando baboseira. Irmão, você não é bem-vindo aqui se você discorda do meu trabalho. Você é convidado a se retirar. Vaza! Você não faz parte do Eu Acredito Podcast, irmão. Sai! 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 Pronto! Agora os outros que mesmo discordando de mim, continua respeitando meu trabalho. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Eu vou nessa. Domingo pela manhã, com a graça de Deus, estaremos de volta no Eu Acredito Podcast com o pastor Júnior Trovão a partir das 10 horas. E eu te aguardo. Até mais.